Vamos lá. Bom dia, 18 de agosto de 2022, são 7h08 da manhã. Como terminei de fazer um vídeo, vou para o segundo, conforme é o pedido. E vamos assim. Um dia, um dia Deus esteve a me sorrir. Poxa vida! Mas olhar para Deus e ver Deus sorrindo assim era um tanto quanto difícil para mim. E por que ver, enxergar toda aquela alegria naquele lugar era complicado. Ah, havia, havia muita coisa a se realizar. Não seria tão simples, sim, não seria tão simples aquela alegria carregar. Era apenas aquilo que eu poderia, de fato, colocar como ponto de felicidade no lugar. Sim, a vida não seria tão simples de carregar, mas Deus estava a me falar que aquela alegria eu deveria plantar antes mesmo, antes mesmo de buscar qualquer coisa nesse lugar. Assim, aquele manto, aquele manto eu estive de fato a carregar. Bem verdade que muitas vezes eu tinha que doar. Chegava um, chegava outro, e era ali, era uma coisa, e outra coisa, e uma queixa, outra queixa, outra queixa, e eu tinha que deixar um pedacinho do manto, aqui e acolá. E tinha que voltar para pedir para Deus, de fato, consertar. Sim, não é bom você andar rasgado no lugar. E Deus sempre sentava para costurar alegria no manto que Ele esteve a me dar. Um dia eu resolvi entrar num lugar muito difícil mesmo de estar. Naquele dia Deus esteve a me falar: olha, quando lá você entrar, lembre-se, lembre-se mesmo de puxar a corda do manto que eu estive a confeccionar para toda a alegria você carregar. E deixe cada um tirar o tanto que desejar. Ainda que seja tudo e nada sobrar. Eu não quis pensar mesmo em como seria mesmo, não ter alegria. Saí, respirei devagar, coloquei os meus 2 pés. Naquele momento, uma criança correu para me encontrar e me disse: Eu posso, eu posso. Santo, foi algo que eu escutei assim com tanta alegria, que eu abaixei para no mesmo nível ficar. E ela então esteve a me falar: Eu posso lhe acompanhar. Todo mundo vai querer lhe tirar o manto de alegria que Deus esteve a lhe dar. Mas se eu falar para ninguém assim realizar, eles não vão tomar. É uma escolha de cunho particular. O que você vai desejar? Eu olhei para aquela criança e passei de fato a estranhar. Então me lembrei
do que a Escritura viva esteve a me falar. Cuidado. Cuidado quando entrar. Qualquer um pode de fato desejar se passar pelo filho que aqui esteve a avisar. O unigênito que Deus esteve a enviar. Eu então disse para aquela criança: e por que você iria falar para as pessoas não me tomarem aquilo que eu estou a carregar? Se você mesmo estar a precisar, eu posso todo o meu manto lhe dar, conforme a escritura, assim convém nos falar. A criança então me disse, seria um peso e tanto, esse manto eu carregar. Não vejo motivo de me alegrar. Somente a dor vem me visitar. E naquele momento o diabo esteve de fato a se descortinar. Deixou de ser criança. Poxa, eu então resolvi levantar e no tete a tete com o diabo eu estive a ficar. O diabo então me disse, não vai pular? Não vai a mão levantar? Não vai, de fato, daqui se ausentar? Eu disse para o diabo porque assim eu iria realizar. Quantas vezes aqui eu estive a entrar para fazer as leituras que eu estive a desejar? Por que nesse momento eu iria recuar? Ele então me disse, porque a coisa pode e muito complicar. Eu apenas estou a lhe mostrar as condições de vida que você vai encontrar. Aqui não é um bom lugar. Você sabe que nós somos capazes de roubar qualquer coisa no lugar. O diabo estava certo. Sim, a escritura também diz que nós somos capazes disso realizar. Ainda que muitas vezes nem sequer a gente venha notar. Nesse momento que eu estive a concordar com o diabo, novamente criança ele esteve a ficar. E mais uma vez eu estive a abaixar. Então ele resolveu sussurrar. Você sabe que eu nunca estive a lhe desrespeitar. Compreendo a luz que você está a carregar. Portanto, se de mim você precisar, pode gritar, porque eu não vou deixar ninguém lhe prejudicar. Eu olhei para o diabo e disse, poxa, que bom, e que bom. Com isso também nós vamos concordar. Se de mim você também precisar, também pode me chamar. Também não vou deixar ninguém lhe prejudicar. O justo, sempre esteve a falar que a justiça não se deve comprar, mas deve-se exigir que a justiça venha participar, na mesa sentar e a sua parte realizar. Olha, você tem razão. O justo sabe, de fato, fazer apelação. Eu não sei por que o justo continua nessa condição de ser o bonzão. Naquele momento eu compreendi o que o diabo estava de fato a definir. O aprendiz. O aprendiz é algo do tipo ruim,
coisas que é tão difícil mesmo se definir. O diabo então me disse: nunca confiei naquele justo ali. Sempre, 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 sempre a mentir. Acho que até aprendiz de mim. O diabo tinha razão, o diabo tinha razão. O justo sempre, sempre fazia apelação. Se passava sempre, sempre, sempre por um deficiente. Não, um deficiente do coração, não. Necessitado, não. Ah, um, ah, o diabo então me disse, leque de situação. A cada momento ele pode usar a sua razão para de fato fazer apelação, viver de enganação e ser até criança. E ser até criança na televisão. Tudo isso porque ele conta com o apoio absoluto da jurisdição. E sabe até enviar caixão. Não duvide, não. Puxa vida, eu fiquei pensando mesmo naquilo tudo ali. Sim, que o diabo estava de fato a definir. Parecia que o justo não teria fim. Mas o diabo disse assim: a questão é que o que o justo representa ali não dá para simplesmente agir definindo o justo como uma pessoa ruim, do tipo ruim. É preciso saber agir como é que o justo soube viver assim. Mas o diabo estava a definir, sim, quem era o justo ali. Não havia dúvida de que o justo era aprendiz daquilo tudo que o diabo sabia de fato, sabia definir. Ele sabia se divertir, sabia amigos construir, ele sabia de fato até sorrir. A questão é que não é tão simples ser topetudo assim, não. Não é não. Você precisa ter visão. E visão se conquista, sim, com o coração. Visão se conquista com o coração. O justo sabia sempre fazer apelação. Ele sabia até viver emoção. A questão é você ser tiozão. Até isso ele soube de fato fazer construção. A espécie de tiozão. Sim, aquele que de fato sabia de fato abrir a mão. Mas, o diabo esteve a me falar: olha, Maria de Cássia, a coisa esteve a se dar numa proporção que nem mesmo o justo esteve a esperar. No princípio, ele esteve a acreditar que é uma parte, quer dizer, uma porta. Ele poderia, quer dizer, enterrar, levantar, ofertar as possibilidades. A questão é enxergar as possibilidades. Justo soube se juntar com aqueles que tinham algo a mais para dar. E como ele tinha visão de mercado, ele soube ampliar. Uma empresa, ele soube montar. A questão é porque nós nunca, 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 nunca colocamos justo na condição que ele esteve a alcançar.
Por que nunca colocamos justo como construtor do lugar? Por que que nós nunca colocamos justo como dono de mercado? Sim, popular. Por que nunca colocamos justo como dono de biboca de algum lugar? Por que que nunca colocamos justo na condição de administrar? Sim, prefeitura aqui e acolá. Por que que nunca colocamos justo na condição de suporte hospitalar? Por que que não colocamos justo nesse leque? Sim, domiciliar. Condomínio do lugar. Nós sempre desejamos colocar justo como aquele que sabia conquistar celebridade, que estava a despontar. E olha que justo soube de fato aproveitar. Sim, o cartão que a celebridade soube de fato alavancar. Era como se o justo mesmo, fosse menor do que a própria celebridade que ele estava a conquistar. Isso é algo tão difícil, que se eu fosse de fato um baralho descartar, justo estaria a assinar cada carta que eu fosse pegar. A assinatura de justo estava lá. Justo nunca quis mesmo se ausentar. Ele tinha que de fato pongar. Era como se ele pudesse se multiplicar e em cada lugar ele pudesse uma pontinha tirar. Eu nunca estive mesmo a acreditar. Sim, que justo era uma boa pessoa para eu andar. E olha que eu era o diabo do lugar. A questão é quando eu vi que justo, ele sabia de fato ter perna para multiplicar, eu logo fiquei a imaginar, sim, uma centopeia a caminhar. Porque uma centopeia pode mesmo nos encantar. Nós vamos de fato admirar, amar, elevar e até carregar para todo lugar. E nem vamos mesmo nos preocupar com as pernas. Não. Justo. Soube de fato até a asma patrocinar. Eu não sei por que a gente não esteve a considerar justo como dono de funerária no lugar. Olha que justo soube e muito se aproveitar da asma que aqui esteve a passar. Foi tanto caixão a se comercializar, que eu fiquei a pensar se havia madeira capaz, sim, capaz de se usar para todo o caixão que justo resolveu de fato ofertar. Com a desculpa de que aquele era o momento de retirar os mortos do lugar. Eu não estava mesmo a gostar, porque havia necessidade, eu até posso mesmo buscar a compreensão no lugar. Havia necessidade da casa organizar. Há muito tempo a gente esteve a usar a previdência como ponto ocular, mas daí aproveitar uma situação que ninguém sabia lidar. Para de fato, a caixão, quer dizer, morto, quer dizer, a gente organizar de uma maneira que o próprio povo
teve que pagar muito mais do que o povo esteve a imaginar. Justo disse, basta de fato a gente comprar aquilo que a medicina está a solicitar. Olha, justo, justo soube de fato buscar elementos que poderia se dizer assim. Será que de fato justo vai poder de fato bancar o que justo está de fato a levantar? Mas justo que tinha, sim, justo que tinha motivos e muitos motivos para festejar, colocou o pé para o ar e resolveu de fato brincar. Bolinha de oxigênio aqui, bolinha de oxigênio lá, e olha que a coisa estava a funcionar. De repente, Justo esteve a alavancar. Tanto recurso, tanto recurso, tanto recurso, que até o presidente resolveu, de fato, com Justo falar. Ele não estava a acreditar no montante de dinheiro que Justo trazia para o lugar. E Justo esteve apenas a falar. Bobagem. O Senhor está diante de alguém que sabe trabalhar. Se o Senhor não está a acreditar, não sou eu que vou de fato querer me elevar. Basta o Senhor enviar pessoas para a minha reputação levantar. E o Senhor vai ver que eu sei plantar. E se eu sei plantar, eu sei de fato arrecadar. O senhor deveria se informar. Não ficaria fora do ar se comigo viesse a colaborar. Olha, daquele dia em diante a coisa esteve a mudar. Sim, Justo, ele soube descartar tanta sujeira no lugar. Que o próprio diabo, sim, o diabo, que um dia esteve a se elevar na condição de Deus, que nunca esteve a pecar, o próprio diabo esteve a chamar Justo para conversar. O diabo não estava a acreditar, sim, naquilo que Justo estava a realizar. Mas Justo disse, se com ele eu não me juntar, até você vai sobrar. Porque se com ele eu me juntar, você pode ter certeza de que a sua inocência eu vou lhe dar. E é com essa inocência que você vai caminhar. Portanto, você deveria se calar e saber que eu nunca vou pegar sem poder levar. Olha, não posso falar que foi pouco dinheiro que Justo esteve a gastar, não. Justo gastou uma fortuna no lugar. Justo foi capaz de comprar até coisa que seria desnecessário realizar. Mas era exigência de quem sabia jogar. Sim, tinha carta na manga e queria mesmo desfrutar, saber até onde Justo poderia bancar aquilo que cada um poderia desejar. E para a surpresa, sim, dos togados do lugar, foi muito mais do que qualquer um esteve a solicitar. E de repente sim, Justo virou unanimidade no lugar. E foi com tanta facilidade, que o diabo estiveram a inocentar, que Justo resolveu abusar. Justo
resolveu enviar uma lista de devedor. Sim, para a dívida a pagar. Entre eles os cabeças. Os cabeças que a gente tanto costuma de fato falar, como comandantes do lugar. Quando de fato o nome dos cabeças justo esteve de fato a enviar, dizendo de fato, para uma nova identidade tirar. E que ele tinha gente capaz de realizar a costura que ele estava a solicitar. Bastava cada um seguir conforme ele iria orientar. E assim justo esteve a realizar. Com o tempo, eles viram que isso não iria, de fato, chamar a atenção de ninguém do lugar. E aí resolveram, de fato, trocar. Sim, trocar. Trocar gente de penitenciária do lugar. Subia para aqui, subia para acolá, subia para aqui, subia para acolá. E todas as vezes que eles resolveram, de fato, gente trocar, foi em benefício daqueles que o tempo todo fazem questão de pousar como autoridade máxima no lugar. Porque ali cada um soube de fato entrar, um acordo costurar e de repente a família acessar conta pública para de fato o dinheiro movimentar, já que havia uma certa dificuldade da própria família se sustentar. Mas justo, querendo mesmo serviço prestar, soube alavancar maneiras da família movimentar o montante que cada um estivesse a desejar. Assim, o próprio judiciário esteve a bancar as famílias dos presidiários mais famosos desse lugar, abrindo conta até particular, e nenhum nome esteve a mudar. Porque era preciso, de fato, filho registrar. E a herança, sabe como é que é? A herança herdar. A questão é porque, sim, o sistema público nunca esteve a avisar, sim, das tais contas de cunho particular, do montante de dinheiro que a família costuma movimentar, do sobe e desce de prisioneiro em todo lugar, das condições que as penitenciárias costumam de fato ofertar. E quando é conveniente para o preso, ele costuma de fato falar de coisas que aí de fato nós temos que de fato levantar com medo, sabe como é que é de dar regue no lugar. Assim sendo, a gente pode enganar o sistema público, aqueles que acham mesmo que o sistema estará a funcionar. Assim a gente pode ventilar informação, sim, para a pressão, para a panela de pressão pegar. E justo saber o momento certo de se apresentar. E aí pronto, o dinheiro com toda certeza liberar. Olha, não tem sido algo fácil. Não tem sido, eu tenho que falar. Não tem sido algo fácil, de fato, a gente alimentar uma cadeia
Uma cadeia que não cansa, não cansa, não cansa mesmo ó, de mastigar. A gente virou prisioneiro de uma certa forma que nenhum dinheiro estará a adiantar. Muitas vezes a gente precisa solicitar, nos dê um tempo para respirar. Mas esse tempo significa apurrinhar. E aí, quando a gente vê que eles estão a solicitar um tempo para respirar, aí é que justo costuma tripudiar, dizer que tem um custo para tudo isso se dar. E que esse custo ele não vai bancar, que ele também não tem direito, que ele também não tem direito de respirar. Que tudo chegou num patamar que cada um tem que o próprio pulmão carregar para a cadeia alimentar. Que existe gente capaz de atirar. Portanto, tem fichário no lugar. Olha, é de uma maneira tal que essas pessoas têm a ficha de cada um de cunho particular. Sabe de fato até rotinar e manda cartão de crédito para o lugar. Cartão de crédito com uma bolada. E eles não podem fazer nada. Não pode fazer nada. Porque toda a grana ali enviada não condiz. Não condiz de fato com a cadeira elevada. E estão assim numa toalha molhada. Estão numa toalha molhada, e a questão é que se você fica o tempo todo assim, vivendo essa vida encharcada, você com toda certeza, olha, fica com a situação muito complicada. Teve gente que desejou muito mesmo, muito, sabe como é que é? Dar uma aliviada, mas recebeu uma surra danada. Eu não sei por que que a gente esconde, né? A gente esconde de fato da parada, toda a mensagem enviada. Portanto, não é fácil a gente ter vida elevada. A gente achou mesmo que a gente poderia administrar. Olha, imagine a gente poder administrar a casa da desgraça, mas a gente achou. Santo, um dia, um determinado senhor desejou mesmo, ó, ele desejou ser governador. Ele acreditou mesmo que sendo governador, que ele poderia buscar, quer dizer, pegar, quer dizer, desfrutar. Não, vai se aposentar depois de boa. Ele deveria mesmo pensar que ele jamais iria poder descansar. Que ele era soldado raso no lugar e que ele tinha que pagar por cada centavo que ele costumava gastar, sim, para a boa vida dele levar. Não é fácil a gente, de fato, uma família sustentar. Não é fácil a gente vender a ilusão de que a gente gosta de marmitar. Não é fácil. E na realidade a gente esbanja. É um tal de esbanjar que, olha, que a conta costumava chegar. O quê? Roupa de grife? Pensa que é fácil a gente de fato alimentar roupa de grife? Salário de governador não dá. Salário de governador dá para sustentar roupa de grife e ainda de fato a gente ocultar? Sim, a gente ocultar? Sim, porque roupa de grife muitas vezes a gente não pode usar, mas o simples fato da gente de fato, olha, dentro de casa a gente respirar com a roupa de grife, olha, a questão é que a gente nunca quis enxergar. A gente nunca quis enxergar o que essas pessoas estiveram a realizar. Sim, para na teta da vaca mamar. Só que a vaca, assim, magra esteve a ficar. A gente não tem mais condições
desse salário. Sim, desse salário a gente paga não. A gente resolveu, de fato, sabe como é que é? A máquina rodar. A gente roda dinheiro, mas todos sabem que esse dinheiro não vale nada, a não ser para pagar a nossa própria caca. A questão é diplomática. A diplomacia resolveu de fato pegar o quê? Sim, todo o dinheiro que sabe como é que essa gente, sabe como é que é, esteve a guardar, vamos dizer assim, um certo cash que ainda tem valor no lugar. O quê? A carta diplomática resolveu de fato, ó, prender o dinheiro. Sabe como é que é, ó? Resolveu trancar. Eles estão sem acesso. Não pode, de fato, ó, não estão podendo nem viajar. Sim, da forma como eles costumavam realizar. Não tem ó, não tem dólar para gastar, não. E o real ninguém quer comprar. Olha, essa gente, numa enrascada tão grande, esteve de fato. Ah, santo! E o resultado? E o resultado é que eles agora têm que trabalhar muito mais do que eles estavam a imaginar para de fato pagar. E a conta é libertar. A conta é de fato libertar os cabeças do lugar. Não aceitam menos do que tirar cada um de lá. E ainda, de fato enviar de fato as condições para cada um entrar, onde cada um desejar e a boa vida levar. E é sem rastrear. Mas como Deus disse para eu não adiantar, eu dei esse tempinho aqui para a gente pensar. Ah, quanto ao plano? Ah, o plano? Puxa, nós vamos encontrar o plano numa facilidade tanta. Ah, sim, Deus disse, senhor Maria de Graça, manda o canal. Vocês sabem aquele mundo, sim, sim que a gente disse, olha, a gente disse assim, é bom de fato a gente costurar, sim, sabe, ter a cidadania, sim, se eu tenho aqui a minha digital e poder de fato passar, acessar, saber se eu tenho um crime aqui, se eu cometi crime acolá, se eu tenho aí anuidade, quer dizer, integridade, é isso, integridade, sabe isso aí? Ó, sabe gente que tem inteligência para de fato? Sim, sabe como é que é hackear? Sim, fazer leitura. Sim, entra aí nesse sistema. Sim, nesse sistema, sim, que estiver a criar para de fato as casas de segurança públicas, de fato, ali poder acessar o sistema e saber se tem passagem aqui ou lá. Manda uma pessoa mesmo, sabe, gente sabida, inteligente, que sabe enxergar e vai ver que o plano está lá. Sim, já está desenhado lá como é que eles vão liberar os ditos cabeças de lugar e onde o dinheiro vai estar. Sim, ô santo, também, mas o Banco Central deveria de fato avisar que já tem conta de cunho particular. Eu poderia dizer a Bahamas há muito tempo esteve. Não, a questão é por que que nós deixamos de falar de Bahamas? Talvez porque a Brahma não esteve de fato assim a despontar, sim como Bahamas no lugar. Mas a Brahma esteve a se elevar. Desde que a Itaipava resolveu de fato criar condições de dominar. Portanto, a gente precisa de fato respirar, sim, e uma boa cevada de fato a gente tomar. Assim a gente vai ter dimensão do que eles pretendem realizar. Se bem que depois que, sabe como é? Que a gente resolveu trabalhar, a gente nem sabe mais. Se a gente nem sabe mais se a gente pode de fato ousar um clique dar. Sim, sabe como é que é? Com o advogado a gente conversar. Mas se a gente conseguir de fato enxergar, sim, ó, o fio,
O fio, sim, do fio da ninhada. Aí a gente pode dizer, não, a gente pode sentar e tomar cevada. Pode até me convidar. Ah, pode até me convidar. E é com muita alegria, porque com toda certeza a gente vai derrubar o mundinho. Ah, o mundinho particular. Sabe como é que é? Mundinho que cada um soube de fato carregar. E é um prejuízo e tanto no lugar. Mas não é à toa que a gente de fato tende de fato a se esforçar. É bom de fato a gente criar um sistema capaz de comunicar. Ah, e é para o bem popular, a gente vai ver. A gente vai ver o que é bem popular. Assim eu vou encerrar. Ah, sim, ainda tem muita coisa. Ainda tem casa para arrumar, ainda tem uma comida para organizar, ainda preciso de fato descansar. Ah, estou de fato com o corpo assim, aí sabe como é que é, estive a abusar. Eu estou com tanta dificuldade, mas é tanta coisa, mas Deus disse, levante, respire devagar e deixe todo o manto lá, né? É o manto da alegria. Puxe de fato e vão poder encontrar muito mais do que a gente possa imaginar. Bom dia e vamos comemorar.